Nesse vídeo eu vou ensinar para você como salvar arquivos em Base64. A ideia de salvar arquivos em Base64 é você conseguir salvar dentro do banco de dados qualquer extensão de arquivo dentro de um campo texto. Antigamente, nas minhas aplicações, eu utilizava campos byte-A ou campos blob para poder salvar, por exemplo, uma imagem ou qualquer tipo de arquivo. Com o Base64, você consegue salvar num campo texto e não necessita desses campos especiais. Você não vai ganhar tanto em espaço, mas a praticidade de salvar é bem mais fácil. Principalmente em aplicações multicamadas, onde você tem que trocar JSONs, facilita bastante você utilizar esse Base64. Então vamos lá para o vídeo. Eu tenho aqui uma aplicação que eu desenvolvi dentro do FireMonkey, tá? Ela não está em VCL, ela está em FireMonkey. E essa aplicação, ela conversa com esse banco de dados. Eu criei uma base aqui dentro do Postgres. Dentro dessa base eu tenho só uma tabela, que é a tabela arquivos, onde eu tenho o arquicódigo, que é a minha chave primária, que é o código do arquivo, o nome do arquivo, o conteúdo em si. Então, tá vendo? Ó, eu criei aqui um campo text. Apesar de ele ser um texto, ele é bem grande. Então, eu criei ele em campo text, para a gente poder salvar dentro do banco. E o arcFileName, porque como eu vou salvar qualquer extensão, eu vou ter que salvar aqui o nome do arquivo original, para que eu consiga dar um decode lá dentro do Base64 e o arquivo voltar no seu formato original. Então, vamos lá para o Delphi. Ó. Eu criei um formulário. Tá? Dentro desse formulário, eu criei um bind navigator, certo? Para que eu não precisasse programar as inclusões, já que o objetivo principal era a funcionalidade do Base64. Então aqui dentro eu tenho um bind navigator para eu conseguir navegar entre os arquivos que eu já salvei, certo? Eu tenho um nome de arquivo, um EDT aqui com nome de arquivo, um botão abrir arquivo para a gente conseguir abrir o arquivo que já está salvo dentro do banco de dados, o salvar arquivo em disco, que é para eu pegar esse arquivo que está lá dentro do banco e salvar ele numa pasta. Tá? E aqui eu coloquei um string grid só para a gente ver tudo que está salvo. Dentro dessa estrutura eu usei o FireDAC para poder manipular o banco de dados. Então eu tenho aqui a conexão do banco, tenho a carry de arquivos que eu vou fazer a manutenção. Tá? Então eu vou lá direto para o código que mais importa. Dentro da nossa carry aqui, eu fiz uma codificação dentro do after insert dela, certo? Então, quando eu clicar para incluir um arquivo, ele vai rodar esse método aqui, que eu vou preencher o código do meu arquivo, né, de maneira auto-incremento. Eu poderia fazer isso no banco, mas como o objetivo do canal é ensinar o Delphi, eu estou programando o máximo possível dentro da IDE. Tá? Então, aqui dentro, eu coloquei a chave primária da minha tabela. Depois eu executo um OpenArquivo. Esse OpenArquivo ele é um dialog, só para eu poder selecionar qual arquivo que eu quero salvar. Tá? Então, se ele executar, ele vai trazer aqui para a gente o FileName, certo? Vai dar um extract FileName para eu pegar somente o nome e a extensão do arquivo para eu salvar dentro desse campo, tá? Que é o arcFileName. Aqui embaixo eu estou usando a função, né, uma função que eu criei, que chama ConvertFile to Base64. Então eu estou convertendo o arquivo para Base64. E aqui eu passo qual é o arquivo que eu quero converter. Então eu vou entrar dentro dessa função aqui para vocês verem. Ela vai basicamente pegar um string de entrada, certo? Com o caminho do arquivo que eu passei. Então repare que aqui ele vai abrir o arquivo. Ó. Então ele abre jogando dentro dessa string. Aí aqui eu tenho uma variável só para colocar o nome do arquivo temporário que eu vou usar para poder fazer o encode do Base64. Então ele monta aqui o nome do arquivo. Eu coloquei hora, minuto e segundo. Aqui pode ser um nome aleatório só para vocês poderem salvar o arquivo temporariamente. No string de saída, ele vai pegar esse nome que eu criei e vai criar o arquivo, ó, certo? Aqui é que ele preenche esse arquivo. Então, aonde está o meu segredo aqui? Ó? Eu vou usar a tnet_encode.base64. Esse objeto está dentro da Unity,
system.netencode. Então é necessário vocês colocarem o uses da System Netencode e aí você vai conseguir utilizar essa opção de ter netencode.base64. Nessa linha, ele vai pegar a string de entrada e vai jogar convertida para base64 nesse string de saída. Como para mim importa somente o texto, que é o que eu quero mostrar para vocês, eu criei um string list, dei um load from file naquele arquivo temporário que a gente criou, resultei o text dele, que aqui dentro vai estar a minha base64, e depois eu deletei esse arquivo base64. Perfeito? Então, o que eu vou fazer para mostrar para vocês aqui na prática? Eu vou executar o programa e aí a gente debuga para vocês verem esse código funcionando. Eu vou vir aqui no meu Navigator e vou clicar no incluir. Ó. Quando eu clico no incluir, ele vai executar aquele código do after insert. Ou seja, ele vai abrir o OpenDialog para eu selecionar o arquivo no qual eu quero anexar. Eu já deixei aqui umas imagens de umas peças, de umas fotos que a gente tem aqui, para que eu possa mostrar esse arquivo sendo salvo no banco. Ó. Então eu vou selecionar a foto que eu quero, vou clicar aqui em abrir. Tá? Aí dentro desse código, ó, ele vai vir aqui e vai selecionar, tá vendo? A variável inFileName, né? O parâmetro na verdade inFileName, ele está com o arquivo que eu selecionei no OpenDialog. Então ele vai criar a minha string, certo? Aqui na minha variável, ó, ele pegou a hora de agora e colocou hora, minuto e segundo para a gente, aqui na variável. Então, eu vou criar o arquivo de saída com esse nome, vou fazer a conversão aqui do base64. Aqui eu vou dar um load from file, certo? Naquele arquivo temporário que eu acabei de criar. E aí, se eu parar aqui o cursor ó, em cima do text, você vai ver que já está o base64 aqui nesse string list meu. Então, essa opção aqui é o que a gente vai salvar lá no banco. Ó. Então, ela é uma string que contém aquela imagem que a gente acabou de ver. Tá? Então, eu vou resultar isso para que eu possa salvar e vou deletar o arquivo temporário. Certo? E vou limpar a minha string da memória. Vou tirar aqui o breakpoint e vou dar um F9 para a gente ver o programa funcionando. Então, aqui ele já mostrou para mim o arquivo que ele vai salvar. Aqui eu vou pôr um nome para o arquivo. Ó. Então, eu vou colocar peça 1 e vou clicar aqui no salvar. Então, nesse momento, ele já salvou no banco. Tá? Se eu vir aqui no pgadmin e fazer um select ó, nessa tabela, eu já salvei o arquivo 1 com o nome peça01 e salvei aqui o conteúdo do base64. Tá? Como que eu consigo abrir esse arquivo? Então, esse botão de abrir arquivo, ele também já está programado. Eu vou colocar um breakpoint para poder explicar o código lá para vocês. Ó. Então, eu vou dar 2 cliques aqui no abrir arquivo. Basicamente, o que ele está fazendo? Ó? Ele está dando o convert base64 to file, ou seja, ele está pegando a minha base64 e salvando num arquivo. Tá? Aí aqui como parâmetro, eu estou passando a base64 e estou passando o nome do arquivo para que ele possa saber a extensão correta. Então, eu vou entrar dentro dessa função, tá? Que ela está aqui embaixo já. Ó. Vou pôr um breakpoint e vou chamar essa função de abrir arquivo. Então, selecionei esse abrir arquivo. Tá? Ele vai criar um string list também, que eu vou usar ele lá na frente. Tá? Aqui eu faço a mesma funcionalidade que eu coloquei lá no convert, no encode. Eu estou utilizando também uma variável temporária, ó, com hora, minuto e segundo, para o nome do arquivo. Aí eu estou adicionando já esse base64, que é aquela string que eu tenho, para a minha string list. Aí eu salvo esse arquivo para um vfile, que é aquele nome de arquivo que eu coloquei temporário. Tá? Aí dentro do meu string de entrada, eu carrego esse base64. Tá? Aí eu crio um string de saída, que é esse outro string, com o nome na qual eu quero salvar esse arquivo. Reparem que aqui no file name eu só vou salvar como peça01.jpg. Então isso significa que ele vai salvar no diretório onde está o meu executável. Se eu quisesse salvar em um local diferente, eu poderia passar um caminho diferente para essa criação aqui da string. Tá? Aí eu vou chamar aquele mesmo objeto, tá?
no base 64, só que ao invés de dar um encode, como eu fiz aqui ó, nessa função, eu vou dar um decode, passando o string com a minha base 64 e aquele arquivo que a gente acabou de criar. Ó. Então vou dar um F8, vou deletar aquele arquivo temporário, certo? Então deletou. E esse arquivo aqui, ele já está criado. Ó. Eu vou abrir aqui o diretório da minha aplicação para você ver. Ó. Então, ela está aqui no debug ó, do meu projeto base 64, Win32 debug. Então a minha peça já está criada aqui. Ó, tá? Eu já criei o arquivo. Aí para eu abrir ele na tela para o usuário, eu vou continuar aqui a depuração, eu uso o shell execute. Tá? Para utilizar o shell execute com o FireMonkey, ele é um pouquinho diferente do VCL. Você vai ter que dar uses na shell API e na inap.windows. Tá? Aí você vai chamar o shell execute e aí você vai passar por parâmetro padrão esse get desktop Windows, o open para a gente abrir o arquivo e aqui a gente vai passar o nome do arquivo que a gente acabou de recuperar lá no banco. Tá? Então quando eu executar esse comando, ó, ele vai abrir esse arquivo para a gente em tela. Tá ok? Então, eu vou fazer mais um teste aqui para vocês verem. Ó. Vou clicar em incluir para a gente anexar um outro arquivo. Vou colocar aqui a segunda foto que eu tenho dessa peça 2. Ó. Vou salvar aqui o nome como peça 02 e vou clicar no certinho. Tá? Se eu pressionar esse salvar arquivo em disco, basicamente, esse botão ó, ele está chamando somente o convert. Então isso significa que ele vai só criar um arquivo em disco para a gente. Ó. Então se eu olhar aqui na pasta, não tenho outra imagem, tenho somente aquela peça 01 que a gente fez. Ó. Agora eu vou solicitar para o programa salvar essa peça 2 tá, em disco. Ó. Então quando eu clico aqui em salvar em disco, deixa eu tirar esse breakpoint para vocês verem, ele vai salvar lá naquela pasta que a gente estava trabalhando. Ó. Certo? Isso aqui eu estou trabalhando com foto, mas não necessariamente eu vou me limitar à extensão do arquivo. Então, ó, vamos anexar mais um arquivo aqui. Eu vou anexar ele em um outro formato para vocês verem. Ó. Eu vou pegar aqui um arquivo de texto. Então, vamos ver aqui na minha área de trabalho um arquivo que eu tenho para a gente poder fazer. Ó. Eu tenho aqui... Bom, vamos pegar aqui um arquivo de texto. Ó. Eu tenho esse RPS aqui. Vou abrir ele, tá? Então, ele selecionou já aqui para mim. Vou chamar ele de arquivo de texto, para a gente poder salvar. Arquivo de texto. Vou salvar ele lá no banco. Agora, eu vou solicitar para ele salvar esse arquivo em disco para mim. Ó. Quando eu solicito, ele vai salvar aqui na minha pasta padrão do programa. Ó. Então, ele recuperou do banco de dados e salvou esse arquivo para mim. Ó. Correto? Se eu solicitar para abrir, ele também vai abrir o arquivo. Então, a ideia desse projeto é conseguir salvar todos esses arquivos no banco de dados. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal que toda semana eu vou disponibilizar para você um conteúdo novo com dicas sobre Delphi. Se você tiver uma dúvida ou uma sugestão, deixa no comentário do vídeo para que eu possa gravar um conteúdo sobre esse assunto. Valeu, até a próxima!